Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E como todas as dicas que eu dou aqui, essa é top, maravilhosa. Entre o céu e a terra, comentário ao Sermão da Montanha, de Mateus 5 a 7. Comentando o texto, famoso texto, né? Os capítulos de Mateus, o capítulo 5 até o capítulo 7, de Franz Zeilinger. Ele faleceu ano passado e foi um erudito católico, um sacerdote católico, grande teólogo católico, professor de Novo Testamento, professor de grego, professor de exegese. E nessa obra aqui, ele trabalha os aspectos históricos, culturais, hermenêuticos e exegéticos do Sermão do Monte. Do Sermão do Monte. É um livro maravilhoso, é um livro acadêmico. Se você não tem familiaridade com livros acadêmicos, então você vai ter dificuldade de entender esse livro. Que ele trabalha a exegese mesmo, o significado do Sermão do Monte, enfim. E as obras católicas, acadêmicas, são maravilhosas. Muita gente tem preconceito, né, com os teólogos católicos, porque não conhece as obras católicas. Uma coisa, gente, é esse catolicismo popular, que é pagão. Não só pagão, mas também promove a idolatria, o culto aos santos, o culto à Virgem Maria, essas aberrações que nós vemos aí. Então, mas a teologia católica acadêmica, ela é maravilhosa. Quem tem obras acadêmicas católicas, que é uma teologia espetacular, e nós bebemos da fonte ou das fontes deles, de suas fontes, sabe o peso que as obras têm. Quando você lê Raimundo Brau, você lê as obras do Papa Emérito, né? O Bento XVI, o Ratzinger, Joseph Ratzinger, que tem milhares de obras, um grande teólogo, né? E fora outros grandes eruditos católicos aí, tanto do passado como do presente. Então essa obra é espetacular, maravilhosa. E aqui tá, ó, só mostrar, reiterando aqui, como eu falei, ele faleceu ano passado, o Franz Zeilinger, e ele foi professor de estudos bíblicos no Novo Testamento na Universidade de Graz, na Áustria. E não só professor do Novo Testamento, mas também, como eu falei, de exegese, de hermenêutica, de grego. Foi um grande erudito católico. E essa obra aqui faz parte de uma série, é da editora Paulinas, mas assim como a Paulinas, você pega aí a Paulus, você pega a Loyola e outras editoras católicas, eles sempre trabalham com séries, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E essa série aqui, eu só tenho alguns livros, até porque é uma série cara, né? Eu até marquei aqui, ó, aqui você tem a série, bastante livros aqui, ó. Olha aqui. Coleção Bíblia e História, essa é a série menor. Dessa série aqui, ó, você pode pausar o vídeo aí para ler, tá? Dessa série aqui você tem Culto e Comércio Imperiais no Apocalipse de João, isso aqui eu até marquei aqui, ó. Eu fiz o review aqui no canal. Esse aqui também eu tenho, ó, para compreender o livro de Gênesis. Eu também fiz o review no canal. Esse aqui, ó, Profetismo e Instituição no Cristianismo Primitivo, maravilhoso. Eu também fiz o review aqui no canal, de Guy Bonneau. E tem a série maior, tá? Entre o Céu e a Terra, que é esse comentário aqui do Sermão do Monte. Fariseus, Escribas e Saduceus na Sociedade Palestinense, do Anthony Saldarini. Eu fiz o review dessa obra aqui, fantástica. Introdução ao Novo Testamento, do Raimundo Brau, eu também tenho. Fiz o review dessa obra aqui no canal. Rei e Messias em Israel e no Antigo Oriente Próximo, de John Day.
foi o organizador dessa obra. Eu fiz também um review no canal dessa obra extraordinária. Tá? Tem outras obras aqui que eu pretendo adquirir, né? Aos pouquinhos eu vou comprando, né? Obras assim acadêmicas maravilhosas, maravilhosas. Então, esse livro faz parte dessa série da editora Paulinas, né? Uma série assim grandiosa. Vamos aqui para o sumário. Tá? Aqui está o sumário, ele começa com prefácio. Aí você tem aqui, ó, a primeira parte, ele vai trabalhar com questões prévias, aonde ele vai dar o contexto histórico de Mateus. E ele trabalha primeiro aqui, ó, Mateus e seus leitores, a comunidade para quem Mateus escreveu era uma comunidade judaica. E por que nós sabemos disso? Porque Mateus, ele cita muito o Antigo Testamento. E ele traz Jesus como o Messias. As profecias do Antigo Testamento, de Zacarias, de Miqueias, de Isaías, o profeta messiânico, se cumpre em quem? Em Cristo, ele é o Messias. Então a comunidade que ele escreveu era de cristãos judeus. Então Mateus e seus leitores. Depois ele vai trabalhar Mateus e os discursos de Jesus. E um desses discursos é o Sermão do Monte que ele vai trabalhar aqui. Mateus e a retórica e Mateus e suas fontes literárias. Quais foram as fontes que Mateus usou? Então ele trabalha essa hipótese, né? Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive aqui tem também a famosa fonte Q, que é uma fonte hipotética. Essa fonte ela nunca foi encontrada, que foi usada tanto por Mateus como por Lucas. Porque Mateus e Lucas escreveram praticamente quase as mesmas coisas. Você vê as parábolas parecidas, o Sermão do Monte ali, você compara, né? Você vê histórias parecidas que ambos contam. Então, como explicar Mateus e Lucas nunca se viram, nunca se encontraram, nunca conversaram e escrever assim as mesmas coisas? Então, com certeza, eles tiveram acesso às mesmas fontes. E uma das fontes é a fonte Q, a famosa fonte Q, que vem do alemão Quelle, né, que é a abreviação do alemão Quelle, que Quelle em alemão é fonte. Então eles abreviaram e colocaram fonte Q. Depois eu posso até fazer um vídeo explicando mais sobre essa famosa fonte, né? Depois você terminar aqui, ó, a introdução, porque aqui, ó, questões prévias é uma introdução. Ele começa a trabalhar o Sermão do Monte. Primeiro ele dá uma introdução, prólogo e abertura. Mateus capítulo 5, de 3 a 20. Ele trabalha a introdução, o prólogo e depois a abertura. Tá? Depois a abertura, onde ele começa a comentar aqui o Sermão do Monte, partindo das bem-aventuranças. Depois, na parte 3, ele vai trabalhar a justiça em relação às pessoas, que ele vai trabalhar dos versículos 21 a 48. Na abertura ele trabalha aqui, ó. No prólogo ele trabalha os versículos 3 a 12, na abertura ele trabalha os versículos 13 a 20, e aqui, na parte 3, que é a justiça em relação às pessoas, ele vai trabalhar os versículos 21 a 48. Tá? Todos bem explicados, de maneira coesa, consistente, coerente, né? Uma exegese responsável, uma hermenêutica bem elaborada, excelente, baseado nos aspectos históricos, culturais, sociais do tempo que Mateus escreveu e fazendo aplicações maravilhosas também. Então aqui, ó, você pode pausar o vídeo aí para você ler, para eu ganhar tempo aqui. Olha aqui que maravilha. Matar e reconciliar, versículos 21 a 26, adultério e divórcio, a autenticidade diante de Deus e diante das pessoas, renúncia à violência e amor ao inimigo, o chamado à perfeição. E aqui você tem a síntese dessa perícope, né, que ele trabalha. Aqui ele continua, ó, que é a parte 4, justiça perante Deus, que ele vai trabalhar o capítulo 6, de 1 a 18. Você pode pausar aí para ler. Depois ele vai trabalhar aqui, ó, a justiça, a parte 5, justiça no dia a dia.
que é Mateus capítulo 6, dos versículos 19 até o capítulo 7, versículo 12. Ele trabalha aqui de maneira fantástica também. Aqui, ó. Você pode ler, pausar para ler aí, por gentileza. Maravilhoso a exposição que ele faz. E no final ele dá a síntese, né? Faz a síntese de toda a perícope. Depois você tem a parte 6, que é o discurso conclusivo, que é os versículos 13 a 27 do capítulo 7. Depois você vai ter a última parte, que é questões, que é a parte 7, questões e problemas. Mateus capítulo 7, do versículo 28 ao capítulo 8, versículo 1. A reação da multidão, os problemas exteriores, o problema interior, a questão do objetivo do discurso, o grande mandamento. Aí você tem aqui a bibliografia, índice de citações. Bibliografia e índice de citações. Tá? O total de páginas, vou pegar aqui, ó. Você tem 325 páginas. 325 páginas, tá? Essa obra maravilhosa, maravilhosa. Voltando aqui, é um livro grande, tá? Se você percebeu, é um livro grande, tá? As páginas são brancas, não são páginas amareladas. Eu prefiro mais páginas amareladas, né? Para ler é melhor, não dói a vista. Mas uma obra bem elaborada, tá? A capa também é top. É top a capa. Maravilhoso. Deixa eu pegar aqui uma parte para nós ler, né? Deixa eu pegar aqui uma parte aqui da Mateus e suas fontes literárias, rapidamente. Vou pegar o 31. Aqui, ó. Mateus e suas fontes literárias. Aqui ele trabalha a relação de Mateus com Marcos, com Lucas, os sinóticos. Os sinóticos. Tá? Ó, no final do discurso das parábolas, no capítulo 13, versículos 1 a 52, que ali ele cita várias parábolas, Mateus escreve: Por isso todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Que é Mateus 13, 52. Entre outras coisas, isso vale bem para o próprio evangelista. E aqui você vai ter, ó, ele citando várias fontes, as notas de rodapé também. Tá? Várias. Até porque é uma obra acadêmica, né? Conforme já mencionado em sua obra, ele segue o fio narrativo do Evangelho de Marcos e serve do grande complexo ele se serve do grande complexo de discursos da fonte dos ditos. Essa fonte dos ditos é a famosa, como eu falei para vocês, fonte Q. Tá? A fonte dos ditos de Jesus, dos sermões de Jesus, das parábolas de Jesus, que muitos estudiosos datam a fonte Q dos anos 50, tá? E essa fonte, como eu falei no início, foi usada tanto por Mateus como por Lucas. Tanto por Mateus como por Lucas. Essa fonte nunca foi encontrada, viu, gente? É uma hipótese, porque os estudiosos, há 200 anos, pegaram o Evangelho de Mateus e de Lucas e compararam um com o outro e viram as semelhanças. E como explicar essas semelhanças? E a explicação que eles deram é que ambos tiveram ou consultaram uma fonte em comum, a mesma fonte, que eles a denominaram de fonte Q. Como eu falei, que vem da expressão, vem do alemão Quelle, que significa fonte, e a abreviação é Q, né, para abreviar aí o nome. Então, a fonte dos ditos é essa fonte aí, que muitos teólogos, inclusive,
teólogos protestantes, ortodoxos, defendem essa fonte, né? Como D.A. Carson, Darrell Book, e entre outros grandes teólogos. Aí ele continua aqui, ó. A partir daí, deve-se ainda perguntar como Mateus ajusta o ensinamento sobre a montanha ao modelo de Marcos e de que maneira ele se serve da fonte dos ditos, né? A fonte que o Franz Zeiniger, ele defendia essa fonte, né? Ele defendia. Aí ele continua aqui, ó. Em relação ao Evangelho de Marcos, a inserção dos 5 grandes discursos de Jesus, baseado aqui em Mateus, que Mateus cita, juntamente com a pré-história, que é Mateus capítulo 1 e o capítulo 2, que fala aí do nascimento de Jesus, enfim. E a narrativa e as narrativas da Páscoa constitui a mudança que mais chama a atenção. Em conexão com Marcos, desde o início do ensinamento sobre a montanha, o evangelista relata que Jesus, após a prisão do Batista, vai a Cafarnaum, onde ele dá início ao anúncio do reino dos céus. Capítulo 4, versículo 17. Segue-se a vocação dos primeiros discípulos, que você cita Marcos e Mateus, e omitindo Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 34 e o 38. O chamado dia em Cafarnaum, ele expande a frase, e foi por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando demônios, num grande sumário da atividade de Jesus, que se encontra aqui em Mateus, capítulo 4, versículos 23 a 25, no qual se segue imediatamente a introdução ao ensinamento sobre a montanha, que é o capítulo 5, né? Que Marcos não cita o Sermão do Monte, só Lucas e Mateus. Então aqui ele vai explicando, né, a relação das fontes literárias de Mateus, a relação de Marcos com Marcos, a relação com Lucas, a relação com a famosa fonte Q, né? Maravilhoso, maravilhoso. Quem não tem costume de ler obras assim, acadêmicas, tá, pode ficar viajando, né? Ah, Elias, nunca escutei sobre a fonte Q. O que é a fonte Q? Você tem vários vídeos aqui no YouTube explicando, tá? Você tem livros sobre isso. Enfim, é muito interessante, né? Muito interessante você estudar e pesquisar sobre isso. Aqui ele vai trabalhando, que ele faz a comparação de Lucas com Mateus em relação ao Sermão do Monte, as suas diferenças, tá? E aqui ele traz um quadro sobre o Sermão do Monte em Mateus e em Lucas. Então tá aqui o Sermão da Montanha, tá? Você tem a abertura, ó, que é o versículo 3 até o versículo 20 do capítulo 5. Aí você tem o Sermão da Planície, Sermão da Montanha, o Sermão da Planície. Lucas usa a planície, um linguajar ali que ele escreve para os gregos, né? Mateus usa a montanha, mas são termos ali intercambiáveis para se falar do mesmo local. E Lucas, ele usa a fonte que foi a fonte também que Mateus usou. Só que Mateus, ele trabalha o Sermão do Monte de uma maneira diferente. Lucas, ele, segundo os estudiosos, ele segue fielmente, né, essa fonte. Mateus usa de maneira diferente, né, aplicando de maneira que para ele seria mais fácil. Lucas não. Você vê o Sermão do Monte distribuído em todo o Evangelho de Lucas, tá? Que uma das fontes também que ele consultou, que ele pesquisou, foi essa famigerada fonte Q. Então você tem aqui o Sermão da Planície em Lucas, aí você tem aqui, ó, Q e o Evangelho de Lucas. E aqui você tem a citação, o texto de Lucas, né? Capítulo 6,
versículo 20, parte B, até o versículo 23. Você tem um relato de viagem, né? Que Lucas vai citar ali, que Jesus fez até Jerusalém, culminando na sua morte. Então esse quadro aqui ele vai dando para você os detalhes, tá? Tanto de Mateus, do Sermão do Monte, como de Lucas. Maravilhoso. Maravilhoso. Então esses detalhes são importantíssimos, né? Importantíssimos. Depois aqui, ó, começa o capítulo 2, onde ele vai trabalhar a introdução, o prólogo e a abertura. Aqui ele primeiro vai trabalhar a introdução, os versículos 1 e 2. Deixa eu correr aqui por causa do tempo. Depois ele trabalha aqui o prólogo, os versículos 3 a 12, né? E contém as 8 bem-aventuranças. Ele vai trabalhar forma e origem. Aqui ele faz uma comparação com Lucas, ó, como o versículo 3, parte A. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a parte A, felizes os pobres de espírito. Parte B, porque deles é o reino dos céus. Lucas, capítulo 6, versículo 20. Parte B, felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas dá mais a aplicação à pobreza material. Mateus aplica mais e fala da pobreza espiritual, daquele que é dependente de Deus, daquele que reconhece a sua bancarrota espiritual, daquele que reconhece a sua miserabilidade, pecaminosidade, enfim. Lucas foca mais na pobreza material. Inclusive, o Evangelho de Lucas dá uma ênfase muito grande aos pobres, aos descamisados, aos pés descalços, aos miseráveis. Então ele faz uma comparação aqui, tá, do Sermão do Monte, em Lucas e em Mateus, no prólogo aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu correr por causa do tempo, tá, gente? Aqui continua a comparação com Lucas, tá? Comparação assim fantástica. Depois aqui, ó, deixa eu correr aqui. Ele vai trabalhar todo o prólogo, comentando. E as diferenças que tem, tanto em Lucas como em Mateus, né? Como Lucas aplica o Sermão do Monte e como Mateus trabalha as suas aplicações. E sempre aqui ele vai trabalhando as notas de rodapé. Maravilhoso. Depois, aqui na página 45, ele começa a trabalhar as 4 primeiras bem-aventuranças, que é os versículos 3 a 6, que é os pobres de espírito, os que choram, né? Os aflitos, felizes os impotentes, porque darão a terra, e felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui ele trabalha a questão da palavra bem-aventurado, o que significa bem-aventurado. Ele vai lá para o Antigo Testamento, pega o hebraico e trabalha, como eu falei no início, é uma obra que ele trabalha a exegese, uma exegese responsável, uma hermenêutica responsável. Ele trabalha os aspectos históricos e culturais. É show de bola, show de bola. E ele fala aqui, ó, no discurso, o primeiro discurso, né? No discurso fontanal, a primeira bem-aventurança soa simplesmente: felizes ou bem-aventurados os pobres, que está em Lucas, capítulo 6, versículo 20, parte B. Lucas não acrescenta ou não coloca aquilo que Mateus coloca. Mateus coloca felizes ou bem-aventurados os pobres em espírito. Ele dá uma ênfase, porque deles é o reino dos céus. Lucas não faz isso. Lucas só coloca felizes os pobres, ou bem-aventurados os pobres. Como eu falei, lá em Lucas, a ênfase é na pobreza material. Já em Mateus, ele foca a pobreza espiritual, né? De uma pessoa que não é arrogante, que não é petulante, que reconhece a misericórdia e o favor de Deus.
Aqui, ó, felizes são os pobres. Quem são, porém, os pobres? E aqui ele vai dar uma explicação maravilhosa. No âmbito de Jesus, deve ter sido certamente os materialmente pobres. As pessoas que se reuniam em torno de Jesus às margens do mar da Galileia eram pecadores, pequenos camponeses, freteiros e diaristas, sem vencimentos seguros. Na disponibilidade para ouvi-lo, Jesus podia perceber que eles estavam interiormente abertos para ele, porque dele recebiam uma mensagem que os fazia felizes. Efetivamente, ele lhes dizia algo que ninguém mais ousava dizer-lhes, isto é, que eles, em sua pobreza, juntamente com a fome a ela relacionada e com suas lágrimas, são ditosos, porque a presença atuante de Deus, seu reinado definitivo e com isso a plenitude pertencem à pessoa de Jesus e nele se encontram. Esse poder atuante de Deus, que torna feliz, mostra-se de fato na enérgica dedicação de Jesus àqueles que deviam lamentar-se de doença e pecado, da desesperança vinda de dentro ou de fora, em resumo, de uma vida limitada, de muitas formas. Que o Sermão do Monte, gente, é a ética do reino, é os valores do reino. Porque reino, para ser reino, tem, né, regras, tem leis, tem normas, tem que ter um governante, tem que ter um rei, tem que ter súditos. E o reino de Deus não é bagunçado. E as normas do reino é o Sermão do Monte. É o Sermão do Monte. Aqui, ó, os exorcismos, as curas e os apelos aos pecadores já configuram na marcha do Evangelho de Mateus precisamente o comentário prévio às bem-aventuranças. Pois onde quer que isso aconteça, o reinado de Deus irrompe no agora e, ao mesmo tempo, manifesta-se a felicidade dos pobres. Maravilhoso, né? No entanto, as bem-aventuranças não exortam, por exemplo, a uma pobreza voluntária, nem tampouco apenas a uma tolerância passiva da pobreza, mas elas tocam a situação do pobre. Pobreza é uma situação vital marcada pela fome e pelas lágrimas, porque no contexto histórico e cultural de Jesus, ali na Galileia, a maioria das pessoas que seguiam ele eram os pobres, os pescadores. Porque naquela época, de cada 4 peixes que eram pescados ali pelos pescadores, 3 era para pagar imposto. Então, os impostos eram pesados que Roma cobrava, que o governo romano, que o Império Romano cobrava. E os publicanos ali, os cobradores de impostos, na sua maioria eram corruptos. Eles cobravam um valor acima, davam a parte para Roma, que Roma pedia, e a outra parte eles embolsavam. Então imagina a situação daquele povo, né? Então ele trabalha aqui, ó. Cadê? Continuando aqui, ó. Pobreza é uma situação vital marcada pela fome e pelas lágrimas, a qual necessita de alguém que ajude, aguarda e espera esse auxílio. O verdadeiro pobre está orientado para o coração daquele que o ouve e acolhe, compreende e o favorece. Quando Jesus diz que o reinado de Deus pertence aos pobres, então ele relaciona a Deus essa situação humana de carência, que o pobre é aquele que é carente, o pobre é aquele necessitado. No contexto de Mateus, é o pobre de espírito, é a pobreza interior, de saber que não tem nada, que não possui nada, que carece da presença e da graça de Deus. No pobre, portanto, está implícito, de alguma maneira, todo ser humano consciente de sua dependência em relação a Deus. O pobre de espírito é aquele que tem dependência de Deus. Deus, porém, só pode dar onde ele pode ser. Deus, aqui ele coloca entre aspas, né? Porém, só pode dar onde ele pode ser Deus, sem impedimentos. Mas o ser humano só pode receber se ele for pobre. Se ele reconhecer a sua miserabilidade, né? A existência do reino de Deus consiste na partilha. Ele se mostra como partilha,
Por isso, o reinado de Deus pertence aos pobres, que necessitam da doação e se confiam inteiramente ao coração do Deus benevolente. E se confiam inteiramente ao coração do Deus benevolente, isto é, deixam-se conduzir por Jesus ao coração de Deus. Interessante, né? Então, ó, Mateus 5:3, porém, fala de pessoas que são pobres em relação ao Espírito. Aqui ele trabalha Lucas, o capítulo 6 de Lucas, versículos 20, parte B. Tá? E aqui, ó, ele vai trabalhar o contexto de Mateus agora, que dá uma ênfase à pobreza interior, né? A pobreza espiritual, a pobreza interna. O Mateus capítulo 5, versículo 3, porém, fala de pessoas que são pobres em relação ao espírito. A expressão leva, evidentemente, a pensar na comunidade de Qumran, que também a usava em conexão com a autodenominação de os perfeitos de comportamento. No geral, porém, considera-se que analogamente ao sexto macarismo, né, a sexta bem-aventurança, bem-aventurados puros em relação ao coração, ou bem-aventurados os puros de coração, Mateus 5:8, existe aqui um dativo de relação. Semelhantemente ao coração, o espírito é. Semelhantemente ao coração, o espírito é, pois o lugar onde reside a pobreza deles. O espírito é, pois, o lugar onde reside a pobreza deles. Portanto, indica-se o espírito humano, que determina e assinala o mais íntimo do ser. Em Mateus, a redação expandida da bem-aventurança dos pobres constitui, portanto, uma correção à concepção de que a pobreza financeira em si representa um valor perante Deus, visto que somente a pessoa como tal, em sua limitação e estreiteza, aparece como objeto da bem-aventurança. Tal pobreza pode expressar-se no fato de uma pessoa achar-se desamparada, sem saber mais o que fazer. Contudo, essa pobreza é, no mínimo, tão dolorosa quanto a pobreza material. Ela pode ser experimentada como insucesso, inferioridade, frustração, crise existencial, ligados à sensação de exclusão e de indiferença, de ser desprezado como marginal ou apóstata. Talvez porque tenha sido a ousadia de, na sociedade, na igreja ou na família, nadar contra a maré. Aí ele vai te explicar aqui, ó, com a palavra pneuma, pode-se indicar também o Espírito de Deus, que envolveu o coração do crente. A circunstância em que Mateus permite, que é o primeiro macarismo, né, a primeira bem-aventurança, se siga imediatamente a bem-aventurança dos aflitos, justifica também a suposição de que o evangelista, de forma delicada, deseja evocar a palavra profética de Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres e a curar os quebrantados de coração, a fim de consolar os enlutados. Então aqui ele vai trabalhando, ó, essa questão. E aqui ele dá uma explicação, uma aplicação maravilhosa. Mas pobre em espírito, espiritualmente, mas pobre em espírito, espiritualmente pobre, é aquele que, com vistas ao Espírito de Deus, sente-se também indigente, pois o ser humano não pode dispor. Vamos aqui, ó. Não pode dispor do Espírito do Senhor. Ele é puro dom para aqueles que acreditam no Emanuel, Jesus, um Deus conosco, né? Pobre em relação ao Espírito significa, portanto, ambas as coisas. Uma indigência no campo da sabedoria humana, prática, bem como no campo do relacionamento humano com Deus. Existe também aquela pobreza espiritual que não mais permite perceber Deus e produz a experiência do silêncio de Deus, tal como o livro de Jó, de forma tão insuperável, coloca diante dos olhos ou mais, e quietante ainda, com o propósito, com o próprio Jesus, segundo Marcos 15:34, durante sua morte. Em meio às trevas absolutas,
brada com palavras, com as palavras do Salmo 22:2. Meu Deus, por que me desamparaste ou me abandonaste? Então ele vai trabalhando aqui toda a questão da primeira bem-aventurança, né? Os pobres de espírito, como eu falei, são aqueles que reconhecem a dependência de Deus. Depois, ó, ele trabalha a segunda bem-aventurança. Ele coloca aqui o segundo macarismo, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que choro é esse? Não é um choro de uma pessoa depressiva, de uma pessoa chorona, mas é de uma pessoa que chora pelos seus pecados, pelas suas mazelas, que chora pelos pecados do próximo, do mundo. É uma pessoa quebrantada. Toda pessoa quebrantada é uma pessoa que chora. É uma pessoa que reconhece que é pecadora. É maravilhoso. Então ele vai explicando aqui, ponto a ponto, essas bem-aventuranças, né? Depois aqui, ó, ele vai trabalhar a terceira bem-aventurança, né? Trabalha a terceira bem-aventurança. Vai explicando aqui, fazendo, como eu falei, faz a exegese do texto, depois uma hermenêutica, que é a aplicação responsável, e depois da aplicação, ele trabalha de uma maneira extraordinária como nós podemos trazer isso e aplicar no nosso dia a dia, né? Essas normas do reino. Então, ele trabalha aqui a terceira bem-aventurança. Depois aqui, ó, a quarta bem-aventurança. Que está no versículo 6, né? Depois de concluir aqui, ele trabalha dos versículos 7 a 10, as outras quatro, né? Concluindo, as quatro bem-aventuranças seguintes, versículos 7 a 10. Os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então ele começa aqui, ó, comentando os misericordiosos, né, que é a quinta bem-aventurança, versículo 7. Faz uma exposição maravilhosa. Depois aqui, ó, a sexta bem-aventurança, o versículo 8, os puros de coração. Quem são os puros de coração? E o que significa? Depois a sétima bem-aventurança, versículo 9, né? Os pacificadores. Quem são os pacificadores do reino? Os filhos do reino, os discípulos do reino, não pegam espada, não são violentos, não são radicais, não são jihadistas, tá? Não são aqueles que matam, não são aqueles que andam com armas na mão, não, são aqueles que promovem paz, porque o reino do Messias, do Cristo, é de paz. E aqueles que proclamam as boas novas do reino, ou as suas boas novas, também promovem a paz. Tanto a paz de Deus, como a paz com Deus. Que dá um significado da paz no Antigo Testamento. É maravilhoso. 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 Vamos correr aqui. Correr para a oitava bem-aventurança. Terminando aqui, ó. Ele pega aqui a nona bem-aventurança, né? Versículos 11 a 12. Felizes aqueles que são perseguidos. E aí ele vai explicando ponto a ponto, fazendo a exegese e aplicando, né? Depois aqui, ó, você tem a abertura,
Os versículos 13 a 20, função, forma e origem, esse texto. E aqui ele vai trabalhar, ó, os versículos 13 a 16, sal da terra, luz do mundo, e o seu significado. E vai trabalhando ponto a ponto, fazendo uma exposição completa, didática, como eu falei, exegética, hermenêutica, histórica e cultural. Jesus e a lei, que é os versículos complicados, né, de explicar, que é os versículos 17 a 19. O que ele queria dizer com isso? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento, ou completar, enfim, encher. Ele explica, né? Aqui também, deixa eu correr aqui, que a justiça maior e reino dos céus, versículo 20. O que ele queria dizer com essa expressão. E no final ele dá o resumo de toda essa perícope, né? E aqui ele começa agora a trabalhar o capítulo 3, que é os versículos 21 a 48. Justiça em relação às pessoas. Então ele vai trabalhando toda a perícope e as suas subdivisões. Então, é um livro maravilhoso, maravilhoso. É uma obra acadêmica, tá? Exegética, uma obra assim fantástica para você compreender melhor o contexto do Sermão do Monte, as aplicações do Sermão do Monte e como vivenciá-las no seu dia a dia. E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixa aqui o like, deixa aqui os seus comentários se você gostou ou se você não gostou. Se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.